Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais / construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Hello! Estamos começando mais um episódio do Paralelas Podcast. Se você caiu aqui de paraquedas no YouTube, não esquece de seguir o nosso canal. E se você está escutando pelo Spotify, dá pra gente lá as 5 estrelinhas, pra gente entender que a gente tá relevante para vocês. Eu sou a Paola, aquela que começou no digital sem muita exposição. E eu sou a Bia, aquela que cultiva uma espontaneidade genuína nas redes sociais. A gente está aqui hoje recebendo uma convidada super especial, super aguardada, a Helena Lima. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, né? Mas, Helena, a gente sempre começa aqui o pod com uma pergunta de lei, que é fale sobre você sem falar sobre o que você faz profissionalmente, né? Sem falar sobre o seu trabalho. Então, eu queria muito, né, que você começasse a se apresentar falando um pouquinho sobre a Helena, antes, né, de falar exatamente o que você faz profissionalmente, da onde você veio, o que você come, o que você faz nos finais de semana. Adorei! Tudo isso. Fala um pouquinho sobre você. Primeiro, eu quero agradecer o convite, meninas. Que honra ter sido tão esperada, assim, para gravar esse podcast. Fiquei muito feliz, de verdade. Muito bom. E eu amei essa pegada de se apresentar sem falar o que você faz, porque eu falo muito sobre isso, né? Eu falo sobre branding pessoal. E é incrível como a nossa tendência é falar do nosso profissional, né? Mas isso aí eu já tô treinada, falar de mim fora o profissional, lá do profissional. Então, sou Helena, sou casada com o Gustavo, sou mãe da Marina, que tem 1 ano e 1 mês. Mãe recente aí. Sou apaixonada por vinho, sei que vocês também gostam, né? Curtem, amo café. Apaixonada por comida, quer me agradar, me chama para um restaurante, amo comer. Ultimamente estou aplicada no exercício físico, tem me feito muito bem. Adoro assistir da Bia, porque Bia me dá um negócio ali, ó, um ânimo, né, pra fazer exercício físico. Só bora, né? Primeiro eu, depois o mundo. Eu sempre lembro, juro por Deus, que todo dia eu lembro dela. Primeiro eu, depois o mundo. Deixa eu fazer meu exercício físico, me cuidar e tal, treinar. Então, tô gostando bastante disso. Amo mato, mata. Pra quem não me acompanha, vou até fazer um jabazinho, né? Acompanhe meu Instagram, @HelenaLima, cheio de pontinhos, né? E me acompanhem por lá. Acompanhem. E sempre por lá, né? Eu mostro esse meu lado fora, né? O branding pessoal e tudo que eu trabalho. E eu moro no meio da mata, no meio do mato, o que eu amo, assim. Enfim, acho que é isso, né? Dei um overview aí sobre mim. E sobre o meu lado profissional, eu, durante muitos anos, trabalhei no marketing de empresas. Trabalho com marketing há quase 10 anos. Na verdade, já tem 10 anos. E não me encaixava mais no marketing corporativo. Eu trabalhei na L'Oréal durante muito tempo, na divisão de luxo, com marcas de luxo, enfim. Mas eu não me encaixava, sabe? Eu sentia que eu tinha que estar num quadradinho, numa caixa. E eu lembro muito que os meus gestores sempre falavam que eu tinha que me vender, que eu não sabia me vender, que eu era muito quieta, eu era muito tímida. É bizarro, né? A pessoa tá falando aqui mais que não sei o quê, mas eu era muito tímida. E isso me matava, sabe? Ter que me adequar a uma empresa e não ser quem eu realmente era. E aí, em 2018, eu decidi empreender, decidi vir pro digital. Comecei gerenciando redes sociais de clientes, porque eu tava perdida, não sabia o que eu queria exatamente. E depois disso eu entendi que meu caminho era mais a mentoria, mentorar mulheres, do que exatamente a mão na massa e fazer por elas. E desde então comecei o processo também com branding, com marketing, mentorar mulheres desde 2018. De lá para cá já são quase 5 mil alunas e mentoradas. Sou apaixonada pelo que eu faço. E o grande ponto que eu sempre ressalto na minha comunicação é o poder da nossa unicidade, né? A gente entender quanto a gente é única, a importância de a gente parar de se comparar, que nada pode tornar a gente mais desejada, profissional mais desejada no mercado, do que explorar a nossa unicidade. E isso que eu levanto como bandeira. E além dessa bandeira também, que é outro ponto que eu acredito que a gente vai trazer muito hoje aqui, a importância da saúde mental. Falo muito sobre os low content, levanto essa bandeira, que a gente não tem que ser escravo de rede social, que a gente não tem que viver para rede social, para usufruir dela, tirar frutos dela, né?
E, enfim, são bandeiras que eu levanto aí com o meu trabalho, que eu acho que são bem importantes. Eu vejo realmente o impacto que gera na vida de muitas mulheres. Muito bom. Inclusive, a gente esqueceu de fazer um disclaimerzinho, né? De quem também não chegou, quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez. Eu e a Paola, cada episódio, a gente, em uma frase curtinha, se apresenta contando algo sobre a gente também e que tem a ver com o episódio. Foi por isso que a gente deu essa introdução falando sobre rede social. Ah, E é engraçado ver, né? Aquela que já começa sem explicar, né? A gente não explicou nada. tá tudo certo, tudo bem. Tudo certo. É que em cada episódio a gente só... A Helena fez uma grande apresentação. A gente só dá uma frasezinha mesmo. Só uma palhinha. Só uma palhinha. E cada episódio a gente acaba aprofundando. E é legal a gente ver essa diferença. Realmente, a Paola começou atrás de uma marca e tudo de design. E eu sempre fui mais blogueirinha, de estar lá falando pelos cotovelos, antes mesmo de olhar aquilo profissionalmente. Helena, como que foi pra ti? Tu consegue lembrar qual foi o primeiro movimento que tu fez pra iniciar o caminho que tu tá hoje? Assim, até tu chegar nesse momento, a gente sabe que teve a virada, a maternidade, mas lá em 2018, assim, tu lembra como que era o teu começo? Cara, eu falo que, por incrível que pareça, né? Tem 4 anos, mas tudo era mato, gente. Eu não sei se vocês lembram, mas assim... Era mato. A galera usava Instagram, era postar foto de viagem, álbum de amigo, de fotos, né? Que aí tinha aqueles filtros do Instagram, enfim. Até então, eu usava o Instagram só pra isso. Tinham poucas pessoas usando o Instagram profissionalmente, sabe? Tipo, né? Sim. Pra realmente falar do trabalho. Então, eu não tinha muitas referências, pra ser bem sincera. Tinha poucas, assim, que trabalhavam com marketing. Mas eu falei assim, gente, se tem um lugar que as pessoas estão, nesse lugar aqui. Então, eu vou começar a compartilhar ali o que eu sei. Só que na época, não era como a Helena Lima. Eu criei uma agência, né, que na casa era só eu mesma. Mas aí criei o nome da agência e falava nós, a gente, da equipe, entendeu? E tímida demais, tipo, pra gravar vídeo, meu Deus, gente, era o terror. Tá no meu Instagram, se quem quiser acompanhar, tá lá no final, não apaguei, fiz questão. Assim, sabe, aqueles vídeos bem toscos. Ah, você quer ganhar seguidores? Siga 5 passos pra não sei o quê. Tipo, era isso na época, mas o que eu falo muito? Óbvio que teve um mérito do meu trabalho, de correr atrás, de empenhar e tudo mais, mas, cara, tava no boom, tava começando o marketing digital realmente, as pessoas olharem pra isso. Então eu falo que eu surfei realmente uma onda, que hoje quem tá entrando no marketing tá assim, ó, penando, tá mais pós-pandemia, né, pra entrar, que, cara, não tinham tantas pessoas assim. Por um lado era ruim, porque eu não tinha curso, mentoria e blá, pra você aprender a fazer, então vai do jeito que dá, do jeito que você sabe. Mas ao mesmo tempo não tinham tantas pessoas fazendo, sabe? Mas eu era muito tímida, gente. Eu lembro que minha primeira live, eu fui com uma mega dor de barriga, morrendo de medo. Tipo, 10 pessoas na live, sabe? E eu, nossa, mas eu lá, empenhada, com constância. E isso eu vejo que fez muita diferença. Mas assim, quem tá ouvindo a gente tem um ponto de... eu sou muito tímida, isso nunca é pra mim, tal. Nossa, se espelha em mim. Porque, cara, se é uma pessoa que era tímida... É bizarro, assim, a minha tia chegou pra minha mãe na época, depois de um tempo que eu já tava fazendo isso, falou assim, Mônica, Helena, ela tá na internet tão desenvolta, ela era tão tímida, a menina tão quieta, o que aconteceu com ela? Aí minha mãe, não sei. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com ela? Porque é isso, pra vocês verem, tipo assim, é real, sabe? Eu era muito, muito, muito tímida, mas botei a cara ali pra fazer o negócio dar certo, mas assim... Foi punk, sabe? Começar. Eu era muito tímida, tinha muita dificuldade de me comunicar. Não sei se vocês também. Não sei, eu acho que talvez Paola, Bia, não sei tanto. Você teve, Bia, dificuldade? Porque Paola já tem uma pegada mais parecida com a amiga, mais quietinha e tal. Mas eu não a tive Bia dificuldade, não. É tipo... A Bia é pé na porta, escancarada, sai sensacional. tagarelando, falando. Gente, eu não tive dificuldade. Tanto que é engraçado, porque eu tinha... A Paola era a pessoa que nem tinha Instagram, Helena. Tu falou que a galera usava pra coisa pessoal. A Paola era a pessoa sem rede social. Eu era aquela pessoa que não tinha rede social. Meu Deus do céu. Eu não, eu era... Mas ninguém sabe disso, né? Antes de começar, eu fiquei 4 anos sem rede social. Gente, nenhuma, gente. Realmente muito, assim, tipo assim, alienígena, né? Que não tem rede social. Alienígena, eu tinha pra vida total. pessoal, pelo menos. Né? Não, eu era... Não. Não, gente, eu fui adolescente, Orkut, Fotolog.net. Eu era a pessoa com a Cybershot, bati foto de tudo. Flogão, eu tava. Então, assim, eu sempre gostei muito de fotografia.
E sempre foi um lugar de autoexpressão pra mim, porque eu escrevo, eu adoro escrever, então, e adoro fotografia também. Então, eu tava sempre com a minha câmera, batendo foto e escrevendo. Então, eu sempre fiz isso. Quando começou o Instagram, eu migrei pra lá. Mas, de novo, era pessoal, eu não tinha nem celular, eu usava no iTouch, que era o iPod, eu lembro, e eu tava lá no Instagram, porque eu adorava aquilo. Mas sempre foi pessoal, eu não encarava profissionalmente, a gente era super do direito, concurso, negócio nada a ver, super tradicional. Então eu não, mas mesmo assim, eu estava lá compartilhando minha rotina, minhas reflexões, porque eu sempre gostei disso. Então, quando eu virei a chave, tá, eu quero trabalhar com isso daqui, a coisa ficou séria, eu dei uma travada, porque parece que a partir do momento que eu passei a levar a sério, aí eu não sabia mais fazer, então agora tem que ser sério, tem que ser direito. Aí eu dei uma travada, porque... É muito comum. E eu fiquei tipo, cara, agora eu não sei mais fazer, porque parece que agora tem que ser bem feito e, enfim, vieram as exigências. Mas a dificuldade de abrir a câmera e falar, isso realmente eu nunca tive. Se você for olhar lá atrás, também os primeiros vídeos estão todos lá, que nem o seu, Helena, é nítida a minha evolução. Na oralidade, na forma de falar, o meu posicionamento, a postura. Você via claramente uma menina insegura ali, era nítido na minha imagem. Mas eu tava lá fazendo, sabe? Eu não morria pra aparecer. Então, nesse sentido, foi tranquilo. Eu sei que pra muita gente dificuldade, eu não posso reclamar disso, graças a Deus. Pra dona Paola, com certeza não foi nada disso. Não, eu lembro o primeiro story que eu resolvi fazer, porque eu não sei se a Helena sabe, mas eu comecei o meu Instagram buscando uma saída pra fazer alguma coisa. Foi assim, né? Eu falei, bom, já que eu não tô aqui, vou vir pra cá pra ver se vai dar um caldo. E aí eu fui abrir um Instagram e botei um nome totalmente fantasia, né? A Marqueteira Jurídica, que sempre pra falar de marketing pros advogados, pra ajudar minhas amigas que tinham sido mandadas embora na pandemia dos escritórios. E aí algumas já estavam me pedindo ajuda no offline. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir um troço aqui, vou abrir um negócio aqui pra ver o que vai dar, né? E aí foi assim que eu comecei, mas era tudo muito impessoal. Porque eu colocava ali como se fosse uma espécie de logo que eu fiz no Canva, com umas cores, uns escritos, quase não aparecia. E aí o primeiro que eu apareci, eu lembro que eu quase fui minguando na cadeira, né? Eu fiquei assim... Oi, gente! É difícil, cara, nossa. E fui descendo, assim, tipo assim, me escondendo. Mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque muita gente tem vontade de começar. E às vezes já tem muita bagagem, tem ali um conteúdo, já tem muita experiência profissional na área. Exato. E só precisa vencer a vergonha mesmo. Só que, cara, a gente só vence isso se a gente passa por ela, né? Não adianta, tem que ter. E é incrível pra quem tá querendo começar agora, é que tem tanta gente pra ajudar essa pessoa, porque, assim, quando eu comecei, foi o que eu falei, sabe? Eu não tinha curso, mentoria pra não sei o quê, de oratória, de comunicação, de branding, de marketing, Gente, tem todo tipo de opção hoje em dia, né? E não tinha, sabe? Tive que começar do jeito que eu sabia, do jeito que dava. Então, eu acho que quem tá começando ainda tem esse grande porém, né? Esse grande benefício de procurar. Cara, procura ajuda, não fica tentando sozinho, não tem pra quê, sabe? É óbvio que você vai ter que fazer, ter constância e tudo mais, fazer por você, mas você pode procurar ajuda pra ter orientação, né? Como a gente trabalha com isso pra ajudar. Sozinha. Exatamente. Total. É muito fácil. Se eu puder dar uma dica, eu tô aqui pensando, né? Ai, por que a minha relação com isso, de não ser tão difícil? Eu vou falar pra vocês que não é porque eu não tenho vergonha, porque eu tenho. É como se eu não acessasse quem tá assistindo. Se eu olhar os nomes lá e souber que são pessoas conhecidas, eu quero morrer. Mas eu não acesso. Nem como se eu não me importasse. Tá eu não olho quem tá vendo. Eu sempre fui do tipo, postei e saí correndo. Eu não volto pra ficar reassistindo. E eu não quero saber quem tá olhando. Porque se eu ficar olhando os nomes, eu vou me restringir. Principalmente pessoas conhecidas, familiares. Então, assim, é como se eu estivesse fazendo sem pensar. É um grande preto, a plateia, assim, sabe que você tá no palco e a plateia ali que você não vê ninguém? É assim que eu me sinto nos stories também. Eu não singularizo as pessoas. E aí isso me ajuda. Então, Senão a gente trava, realmente. Se a gente parar pra pensar quem tá ali assistindo, né? E, Helena, falando desse início ainda, como que você começou a enxergar, como e quando, né, mais ou menos, que você começou a enxergar que a rede social podia, como eu disse, né, dar um caldo, podia ser uma ferramenta de venda? Sempre foi assim? Então, desde lá,
quando você começou a trabalhar mais profissionalmente a sua rede social, você já pensava que aquilo ali podia dar em venda de alguma coisa, de algum produto, um serviço? Ou você veio descobrindo isso no processo, né? Como que foi esse início? Eu sempre quis e tive como objetivo a venda ali, realmente, do meu trabalho. Do jeito que dá, como eu sabia fazer, enfim. E na época eu lembro, eu até conto essa história no meu perfil, que eu tinha uma consultoria que era R$197. E aí, quando eu vim para o digital, eu falei, vou fazer o agenciamento de pessoas e vou dar consultoria também. Vou botar aqui R$197, sabe quanto cobrava? R$197. Não, vai vender, com certeza, né? Eu tenho experiência, eu trabalho com marketing há tanto tempo, até passei por empresas e tudo mais, só que não, né? As pessoas me acompanhavam ali e eu não conseguia fechar, sabe? No começo, aquela consultoria por R$197. E na época eu me questionava, cara, mas o que tá acontecendo de errado? Acho que eu tenho que conseguir, o pensamento de toda pessoa que não consegue vender no digital, né? Acho que eu preciso de mais seguidor. Eu acho que o meu problema é que eu não tenho engajamento. Eu acho que eu tenho que investir nesse negócio de tráfego pago. E aí eu fui tentando de tudo. Sendo que, na verdade, eu precisava me diferenciar. Eu precisava realmente trabalhar o meu brand pessoal. Eu precisava de muitos outros pontos que, cara, não era seguidor. Eu precisava trabalhar confiança na minha comunicação, porque eu era extremamente insegura. Eu precisava realmente aprender a vender meu trabalho sem ser do jeito que o mercado estava falando, né? Ou as pessoas que falavam, tem que ser agressiva, tem que criar promessa agressiva, tem não sei o quê, porque eu sempre tive um jeito mais delicado, mais meigo, mais acessível, sabe? E eu acho, meninas, que um ponto quando a gente vem pro digital, eu acho que a gente, principalmente hoje, né? Quem tá entrando, tem pouco tempo no digital, que a gente já tem mais tempo, é ouvir demais, sabe? As pessoas e acabar se perdendo no meio do caminho. Porque você tem que fazer isso, você tem que postar aquilo, você tem que falar de determinada forma, você tem que vestir determinado blazer, você tem que usar a taça de não sei o quê. Eu acho que a gente ouve tanta coisa que isso gera uma puta insegurança na gente, sabe? E aí na hora de vender nosso trabalho, muitas vezes a gente não converte, não é porque a gente não é boa profissionalmente, não é porque a gente não tem domínio técnico, a gente tem. Só que a gente tenta se enquadrar numa caixinha, num modelo, num formato que a gente não se sente confortável, aí na hora de vender a gente trava. Na hora de falar do nosso trabalho, a gente não sabe. Igual a Bia falou, mas na hora que virou profissional, virou a chave, ficou difícil, né? Porque na hora de falar do nosso trabalho, a gente trava. Será que a gente tá falando certo? Então, voltando à pergunta de vocês, eu sempre vi o Instagram como uma ferramenta de trabalho, mas eu nem sempre eu usei da maneira certa. Nem sempre eu explorei minha marca pessoal da forma certa. Tanto que eu não conseguia vender uma consultoria de R$197. E ao longo da minha trajetória eu fui entendendo o porquê disso, né? Mas eu acho que se eu posso dar um conselho pra quem tá... Eu ia falar pras meninas que estão ouvindo a gente, é uma mania de falar pra mulher, mas pra quem tá ouvindo a gente... Mas é isso mesmo, a nossa comunidade aqui é basicamente mulher, feminina né? mesmo. Vai ter, eu falo muito pra mulheres também. Acho que só os nossos maridos escutam. Escutam, né? Então, assim, se eu posso dar um conselho para as meninas que estão ouvindo a gente aqui, cara, cuidado com quem você tá ouvindo, sabe? Porque às vezes você é uma puta profissional, você é incrível, você tem tanta coisa para passar, só que por ouvir fulano, sei o que, você trava. Porque não pode falar assim, porque não pode ser acessível. E eu falo isso com experiência própria. Eu fui a pessoa que ouvi muito. Por isso que hoje eu defendo tanto a bandeira da unicidade, de ser você, explorar sua personalidade sim, sabe? Parar de seguir padrões, não se colocar numa caixa, porque eu já fui essa pessoa e eu já fui muito insegura para comunicar meu trabalho por R$197, sabe? E hoje eu vendo mentorias por muito mais do que isso, com muito mais facilidade. Então, é muito fácil a gente se perder. Eu não sei se vocês passaram por isso, sabe? Mas é muito fácil a gente se perder nesse mundo louco, né? Do digital, com tanta gente falando, tanto barulho no digital. Se a gente não tiver muita clareza da nossa identidade, do que a gente quer, qual é o nosso propósito aqui, cara, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Qual foi o teu caminho nesse sentido de entender o que te representava genuinamente? Porque eu vejo muita... eu não sei se a gente chegou a passar isso, tô aqui pensando até na história da Paula, na minha, de entrar nessa caixinha que muita gente entra, da sériazona e de batom vermelho e aquela coisa pra passar autoridade tem que ser assim, aquilo dali, o escarpão e o blazer e o salto vermelho, o cabelo reto e sabe? Tem que ser daquele jeito. Tu chegou a entrar nesse lugar de tentar ser sériazona e perder a tua seriedade. Eu já cheguei a questionar, Helena, a minha espontaneidade. Porque eu sempre falo, cara, eu sou muito espontânea. Às vezes eu abro a câmera e falo, e depois eu penso, será que eu deveria pensar mais sobre isso? Só que é essa espontaneidade, essa verdade, que justamente as pessoas apreciam tanto ali na minha comunidade. Exato. E aí eu vou perder isso?
as pessoas têm dificuldade de serem espontâneas e eu sou, e aí eu vou perder isso, sabe? É exatamente isso, Bezinho. Eu já. E quem não gostar que vai embora, né? Que, Exato, é esse o ponto. Da gente querer enquadrar no que é certo, como se existisse um certo. Mas eu digo pra vocês que até recentemente aconteceu isso. Por isso que eu falo que temos que ser as guardiãs realmente da nossa identidade. Porque não é porque a gente chegou onde a gente chegou, sei lá onde a gente chegou, enfim. Mas que a gente não vai se perder no meio do caminho de novo. Acontece. Vai perder de novo. Uhum. Então, assim, eu tive a Marina, né, há 1 ano e 1 mês atrás. Depois que veio a Marina, as mães que estão me ouvindo se identificam, vão se identificar, na verdade, com o que eu vou falar. A gente meio que, cara, se perde da gente. A gente tá, mas o que é a gente? A gente é mãe, mas eu sou empresária. E o que eu quero? Será que eu ainda quero isso pro meu negócio e tal? E eu passei por um processo grande de me redescobrir. E nesse processo de eu me redescobrir, eu me perdi muitas vezes também. Então, exemplo, tá? Eu tenho o Prisma, que é meu programa de branding pessoal, que eu falo de unicidade. Olha que loucura. E logo eu me perdi no segundo lançamento do programa Prisma, que foi em maio desse ano. Abril, maio desse ano, recente. Eu que rolou, comecei Helena? a acompanhar... Agora a gente quer o bastidor. Agora tu abre. bastidor. Cara, é muito louco, assim. Eu vou contar o que aconteceu, mas as minhas próprias seguidoras... Eu perdi seguidor. Foi a primeira vez que eu não bati meta no lançamento. E, gente, não tem problema nenhum falar isso aqui, as meninas ouvirem, eu acho que pode até inspirar. Não bati meta no lançamento, bem longe de onde eu tinha botado o número de alunas. E eu tive feedback até das minhas alunas falarem para pessoas próximas a mim, do digital também, que elas seguem, falar, cara, o que tá acontecendo com a Helena? Não é mais ela, enfim. O que rolou? Eu comecei a acompanhar muitos profissionais de branding que vão muito pro lado da ostentação. Muito pro lado da grana, do dinheiro, do glamour, tá? Até mudei minha identidade visual. O desejo pelo bem material ali, né? Mudei a identidade visual, comecei a usar mais o preto, que no meu caso não tinha nada a ver comigo. Né? O preto, eu uso o preto na minha identidade, mas não só o preto, porque não tem a ver comigo, só o preto. Mas tá tudo bem. E aí comecei a usar taça, aí comecei não sei o quê. Aí ia no salão, postava a bolsa de marca, aí mostrava o carro. Então, assim, o ensaio fotográfico que eu fiz, olha que louco, né? Eu fiz um ensaio fotográfico na época com um fotógrafo bambanzão, assim, de São Paulo, que veio pra cá, enfim. E aí, eu fiz um ensaio fotográfico e eu saí do ensaio fotográfico chorando. Ele não sabe disso. Agora ele vai saber, né? Se ele ouvir o podcast. Aquelas. Mas eu saí chorando. O fotógrafo não é pessoal. Não é pessoal, ele é incrível, ele é bambambazão mesmo, ele é incrível. Só que eu olhei aquilo e falei, cara, não sou eu, mas não sei que sou eu. Tipo, sabe aquela com a crise de identidade, sabe? Aí eu falei assim, gente, meu marido olhou as fotos e falou assim, Helena, isso aqui não é você. Blazerzão, batonzão, negócio muito sofisticado, sabe? Até com um pouco de decote. Gente, olha eu que... eu não uso decote, sabe? Aí ele falou assim, gente, mas não é você que tá acontecendo. E eu não sabia, enfim. Fui pra esse lado, fiz o lançamento, mas no fundo, eu não me sentia bem com aquilo. Eu não tava segura. Na hora de fazer o pitch de venda, que é a comunicação de venda ali no final do lançamento, eu tava travada. Tava tudo assim, travado. Podia ter feito, né? No final, não bati a meta. E aí, eu comecei um processo grande de autoconhecimento. Fortaleci ainda mais, porque eu já era um processo que eu tava passando. Eu lembro que eu levei esse meu psicanalista e ele me ajudou muito a entender tudo isso que eu tava passando, sabe? Porque foi o primeiro, não o primeiro, enfim, mas tive um fracasso, entre aspas, ali. Mas que pra mim, eu não sei se vocês acreditam em Deus, enfim. Pra mim foi um sinal divino do tipo, cara, acorda, você está perdido. Só que, depois, eu falei que eu falo muito, né, gente? Mas tudo bem, deixa eu terminar de contar a história. Mas o espaço é seu. O espaço é seu. Exatamente. Eu terminar de contar a história aqui. E aí, com esse processo todo, começou um processo grande de crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade até então. Mas eu tive, seríssima, de eu ficar 1 semana sem dormir, literalmente. Virei um zumbi, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia comer, foi um negócio assim, bem complicado, que eu passei depois disso, sabe, porque eu me senti um fracasso completo, total. Gente, isso foi em maio desse ano, né, para as meninas verem que estão escutando a gente, que, cara, todo mundo passa por isso. Sim. Porque muitas vezes o bastidor ninguém quer contar, né, mas todo mundo passa por isso. E aí eu entendi, uma amiga minha, a Tami, ela virou pra mim e falou assim, eu tava passando por tudo isso, chorando, falando com ela e tal.
Ah, ela falou o seguinte, amiga, a gente só cura onde a gente foi mais ferida. Se você tá passando por essa crise de identidade, se você tá passando por essa crise de ansiedade, por se cobrar de estar presente, de estar no digital, de não sei o quê, você vai curar as mulheres que passarem na sua vida exatamente nesses pontos. Deus tá fazendo isso pra te preparar. Até arrepiei aqui. E aí eu falei assim, cara, pra mim tá claro o meu propósito. E eu voltei com tudo. E aí eu voltei com tudo a falar de slow content. Voltei a falar de unicidade. Voltei a usar o verde na minha identidade. Voltei a usar as fotos mais clean, mais leves. Voltei a estar mais leve na minha comunicação. Voltei a falar o que eu queria falar. E, cara, dane-se quem não ia gostar. Falei de Deus, sim, sem vergonha nenhuma. E voltei. Eu voltei feliz com o meu trabalho, porque eu voltei pra mim. Então, assim, é importante ressaltar para as meninas que, cara, quando a gente se perde da nossa identidade, vem crise de identidade, né? Muitas vezes a gente Fica acha pesado, que a gente não gosta, né? Fica pesado, a gente acha que o problema é o trabalho. Não é. Mas é como a gente tem conduzido esse trabalho, o que a gente tem acreditado que a gente tem que fazer no nosso trabalho. Mas, assim, foi incrível passar por tudo isso e toda pedra que vem no nosso caminho vem um puta aprendizado por trás. E eu só voltei a falar de Slow Content, criei conteúdo do Slow, né, que é o meu curso que eu ensino Slow Content, que você não precisa postar todos os dias para conseguir realmente ter frutos com a sua rede social, desde que você seja estratégica, intencional, enfim. Dentro do Slow Content, do curso, né, conteúdo Slow, coloquei aulas sobre ritmo de vida, sobre respeitar a sua saúde mental, trouxe esse assunto em voga, sabe? E é muito louco, cara, a quantidade de mulheres realmente que estão se questionando sobre isso, sobre a questão da sua identidade também, da unicidade, mas eu tive que passar por tudo isso, sabe? Pela crise, por me perder, e eu tenho total noção que eu preciso controlar, foi o que eu falei com vocês, a gente tem que ser a guardiã da nossa identidade, do que a gente quer, porque em qualquer momento de mais fragilidade, a gente se compara, a gente se perde de novo, e o fluxo acontece assim. Eu não sei, até abrindo para vocês aqui, se já aconteceu com vocês sentirem, de alguma forma, a Bia falou da questão da espontaneidade, né, de vocês se perderem em algum momento, sabe, mesmo que rapidamente, se perder aqui. Super. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu e a Paula, a gente conversa o tempo inteiro sobre isso, e é muito fácil. Eu escrevi uma newsletter até sobre isso, em uma das edições, sobre a gente não... a gente estar segura do nosso caminho e do que a gente é e do que a gente quer, a ponto de o caminho e o sucesso do outro não nos confundir. Isso é muito desafiador, porque a gente passa a confundir a admiração com desejo, às vezes. Então, eu admiro aquela mulher, mas ela trabalha de uma forma... Isso não significa que eu quero trabalhar a mesma. Então, conseguir separar essas coisas é muito importante, porque a gente vai se perdendo no caminho. Então, semana passada, eu encontrei uma galera do digital. Isso aqui também é bastidorzão. Mas eu encontrei uma galera do digital que teve o evento da Duda, daquele. Eu não fui pro evento, porque eu vim pra Fortaleza. Mas na quinta, uma galera se reuniu no restaurante e eu fui. E foi curioso, foi muito legal pra mim observar a tranquilidade que eu tava de saber que eu segui um modelo de trabalho totalmente diferente de todo mundo que tava ali e tá 100% em paz com isso. Sabe, assim, isso daqui não me confunde. E eu acho que há um ano atrás me confundiria muito. Perfeito, cara. A gente chegou a conversar sobre isso, né, Bia? Porque hoje eu tô segura. Mas esse caminho de estar na internet... Cara, se você for olhar também meu feed, que tá desde o início, da Paula também. A Paula era toda colorida no início, ela é nada colorida na vida real. Quando eu comecei também tentando... O meu negócio, como eu falei pra vocês, é foto, é texto. E aí eu comecei tentando fazer design. Era horrível, eu detestava fazer aquilo. Eu detestava. E se sentia engessada, eu me sentia engessada, eu odiava os modelos de como tinha que produzir conteúdo. Eu não achava que eu me encaixava naquilo. De nenhum jeito. Então, até encontrar o meu jeito e sustentar isso, é um caminho. E aí é legal, porque isso que tu falou, eu também me arrepiei na hora que você falou de tá passando por isso, Deus tá te preparando para as pessoas que tu vai trabalhar, né? Quase ali como ser ponte mesmo de algo maior. Porque, querendo ou não, as mulheres que nos procuram profissionalmente, elas têm aquela dor. E a gente já ter passado em compreender o que ela tá sentindo, coloca a gente num lugar muito diferente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de ser referência, talvez abrir uma porta diferente para que outras mulheres passem e vejam que há outra forma de fazer, que não aquelas outras que elas estão vendo e elas não se identificam. Então, eu acho isso muito cara, potente, perfeito. Assim, é incrível. Você falou uma coisa que eu vou até ressaltar aqui para os meninos que estão ouvindo. Ter muito claro quem você é, o que você quer. E que admiração não quer dizer que você quer ter o mesmo caminho da outra pessoa.
E é isso, sabe? Quando você tá em paz com você não se abala com o sucesso alheio. Pelo contrário, você se inspira pelo sucesso alheio, você não muda seu modelo de trabalho, porque você tem muito claro quem você é e o que você quer, né? Paola, você já passou por isso também, por esse processo? Algumas vezes, inclusive, neste bastidordão número 3. Aqui o negócio tá... História bastidor. Nesse momento, eu tô passando por Hoje isso, de né? manhã. Hoje de manhã. Eu mandei 10 minutos de áudio pra Paola, eu acho, hoje de manhã. Podcast, né, mesmo, né? A gente tava conversando muito isso. A gente já tava preparando pro podcast aqui hoje, né? Mas hoje foi muito engraçado, porque eu falei com a Bia, já tem um tempo que a gente conversa muito sobre isso, né? E eu ainda acrescento aqui um ponto que vocês estavam falando aí, eu tava refletindo. A gente, porque a Helena veio da publicidade, né? A gente veio do direito. Então, eu sinto muito assim, pelo meu lado aqui, né? Quando eu vim do direito e comecei a estudar mais sobre marketing e ajudar outras mulheres dessa mesma área para se divulgarem, né? Prospectarem clientes ali através do digital, eu me senti muito insegura porque eu não era da área. E eu ainda sou, assim, ainda fui criada com um pensamento de que a faculdade te dá muita bagagem, né? E realmente eu acho que dá, assim, não só de técnica, mas de amadurecimento para muita coisa. Então, eu ainda tenho esse pensamento. Então, assim, quando eu comecei a ver pessoas de marketing falando sobre coisas, eu comecei a consumir tanta informação de pessoas diferentes e perdi um pouco do que eu tinha que fazer de fato, porque eu não sabia nada, né? Eu comecei do zero, então, pra mim, era diferente. Eu intuitivamente sei fazer isso aqui, acho que sou boa nisso, mas peraí, eu preciso de técnica também pra trabalhar com isso, né? Então, eu comecei a consumir conteúdo, conhecimento de muitas pessoas da área, e cada uma falava uma coisa, comecei a ficar completamente perdida. Quando a gente começa a conversar também, e é muito do que eu estava conversando com a Bia hoje de manhã, quando a gente começa a conversar com pessoas que já estão prosperando nos seus negócios, elas vêm com modelos muito engessados que deram certo para elas. E isso, elas não têm culpa de querer que a gente siga o mesmo caminho, porque é como se fosse até uma ajuda, assim, Paola, vem por esse caminho, porque, caraca, tá dando muito certo assim. Só que se a gente não abafa um pouco dessas coisas e entende qual é o nosso próprio caminho, ou se será que o que ela tem como sucesso é o sucesso que eu tenho para minha vida? Então, acho que eu tô passando atualmente por esse momento, sabe? De entender o que eu quero nesse momento agora, o que eu quero que o meu negócio vire, ou se eu quero mesmo que ele se transforme, se eu quero manter ele do jeito que ele tá. Em que outros lugares, em que outros papéis que eu quero me explorar também. A Bia também tá vivendo muito essa exploração de outros papéis. Então, a gente vem conversando muito sobre isso, porque até a Bia falou uma coisa pra mim hoje de manhã que eu quero compartilhar aqui com vocês, de que a gente tá muito no início, a gente é muito nova. E tudo bem se a gente seguir por um caminho, desistir, querer mudar, querer voltar atrás, sabe? Então, querer mesmo buscar. Eu acho que se a gente tiver essa vontade de buscar e de se conhecer cada vez mais, é muito mais fácil da gente efetivamente ser feliz, ser tranquila, ser mais leve no que a gente for escolher fazer. E aí essas interferências de fora, elas não vão interferir tanto no que a gente está fazendo, no que a gente está construindo, né? Então, é isso. É momento bastidorzaço aqui nós três. Total, mas cara. É muito legal trazer isso pra audiência. Exato, porque elas podem ver a gente, sei lá, num determinado patamar, ou sei lá o quê, que elas querem muitas vezes alcançar, e acho que a gente não passa por esse tipo de coisa como a gente totalmente passa. E é muito importante a gente aprender a se blindar mesmo. Eu lembro que em junho eu participei de um Mastermind, até vi que Paola foi agora há pouco também, você participou de um Mastermind, né? Você postou seus stories. E aí fica um outro conselho aqui para as meninas que estão ouvindo. Cara, escolha as rodas que você quer estar e as mesas que você quer sentar. Porque a gente é inevitavelmente o fruto do meio, sabe? Por mais que a gente tente muito se blindar, essa carcaça ela é permeável, sabe? Você vai acabar assimilando, que seja algo positivo realmente. E aí, quando eu escolhi esse grupo de Mastermind que eu faço parte,
Eu escolhi pessoas que realmente o foco não é se apresentar numa mesa falando, olá, essa fulana já faturei 5 milhões de digital, sei lá o quê, entendeu? Esse tipo de ambiente pra mim não faz sentido. Porque eu me conheço muito bem, eu sei o que eu quero e onde eu quero estar. Então, o que eu quero absorver dessas pessoas, e o que eu achei mais incrível nesse Mastermind, é que são realmente pessoas próximas, humanas, que, cara, estão com negócios muito prósperos, mas, tipo assim, não são soberbas, nariz não é levantado, estão ali para ajudar realmente, não querem impor o modelo de negócio delas no seu modelo de negócio, assim, lapidar para o que você quer para o seu modelo de negócio. Então, para mim, foi muito incrível, sabe? Então, é importante a gente escolher as mesas que a gente vai sentar, as pessoas que a gente vai estar perto, porque vai influenciar totalmente. Se deixar de novo, a gente se perde. Eu já passei por isso também, vocês estão questionando sobre negócio, sobre o que eu queria há pouco tempo, tanto que eu tinha uma estrategista na minha equipe, tinha uma pessoa que me ajudava com os meus lançamentos, só que a gente entendeu, ela continua minha amiga, super amiga, só que não tinha mais fit, sabe? O que ela queria pro meu negócio, do tipo, cara, vamos fazer lançamento de 1 milhão, não é minha pegada. Eu tenho capacidade? Eu tenho. Eu quero? Não. Porque para fazer lançamento de 1 milhão, quer dizer, uma energia custo, dada a isso, um custo muito alto de energia, de dedicação, de tempo que eu não tenho e nem quero ter, porque eu tenho uma filha e que eu quero estar com essa filha. E pra que adianta eu ter lançamento de milhões? Interessante. E eu não ter ficado com a Marina e ela vai ser criada por uma babá, sabe? Não faz parte do que eu quero pra mim, pra minha filha e pra minha família. Só que clareza da minha identidade, porque eu poderia olhar a galera fazendo lançamento de milhões e pensar, cara, eu vou chegar lá. Mas não é o que eu quero pra mim, entendeu? Pra mim não faz sentido chegar lá. E acho que é isso, elas se questionaram, cara, o que é sucesso pra mim? Parar agora e questionar, cara, o que é sucesso? O que é sinônimo de sucesso pra mim? E eu comecei a entender que isso, por exemplo, pra mim não era. E eu reestruturei completamente, tanto que demorei um pouco para conseguir gravar aqui com vocês esse podcast, porque internalizei os processos realmente na minha equipe, a gente que toca os lançamentos da maneira que eu quero, de uma forma leve realmente, nada de pressão e 1 milhão de contatos, leads, e-mails, e que para mim também não faz sentido esse modelo. Funciona, beleza, mas eu não tô afim, entendeu? Vai faturar menos? Vai faturar menos, mas, cara, tá tudo bem. Eu me encontrei nesse lugar, sabe? Eu falo pras meninas, foi quase uma libertação, assim, na mentoria, no último grupo, eu falei assim, cara, é uma frase que eu levo pra mim, eu queria querer, mas eu não quero. Exato, eu queria muito querer fazer isso, nossa, mas eu não quero, entendeu? Eu não tô disposta. Eu não quero. Sabe, e não é porque eu não posso. Fazer, né? Exato. Então, e aí isso também vem bíblico, né? Você falou que você tem sua fé e sua religião, que é tudo posso, mas nem tudo me convém. Não quero fazer assim. Eu não quero fazer assim. E tá ok. Então, e aí você conscientemente, e às vezes dói, né? Porque posicionar-se, a gente tá aqui falando de posicionamento, você trabalha com branding pessoal, é também dizer não pra essas coisas. E é posicionamento na vida, né? Exato, não só posicionamento no digital. na vida. Isso é tão importante, porque isso leva a nossa paz, sabe? Isso faz com que a gente fique bem, que a gente leve o nosso trabalho de uma forma leve, porque dá trabalho, vai dar trabalho dá trabalho, faz parte. Mas não fica um fardo, uma coisa pesada, porque a gente tá bem, né? A gente tá satisfeito com a maneira que a gente tá seguindo. Mas é óbvio que exige um nível de maturidade, mas eu acho que ouvir esse tipo de conselho da gente que passa por isso, faz ela refletir, né? Cara, será que eu tô no caminho que eu realmente quero pra mim? Será que o que eu vejo hoje como sucesso é realmente o que eu quero pra minha vida? Será que o que eu vou ter que abrir mão pra atingir esse sucesso é o que eu quero abrir mão na minha vida? Então, são coisas que diariamente a gente tem que se questionar. Porque oportunidades vão sempre surgir. Na verdade, sempre. O Arthur Bender, ele fala muito que, como é que mascaradas de oportunidade. Eu acho que é tipo ciladas, não é essa palavra, mas é tipo isso. Ciladas mascaradas de oportunidades sempre vão surgir. Tem o tempo inteiro. E a gente tem que ter esse discernimento e falar, cara, isso aqui, ótimo, incrível, pra mim faz sentido, isso aqui, querer, mas não quero. Tipo, pra mim não faz sentido realmente, sabe? Eu vou dividir com vocês e aqui com a audiência, que isso eu só falo também dentro de mentoria, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, que são os 4 critérios que eu levo em consideração pra tomar decisões. Então, que é a viabilidade, interesse, confiança e coerência. O primeiro ponto, que é a viabilidade, e quando a gente tava falando de escolha de carreira, o primeiro lugar que eu ensinei isso foi dentro do comando, que eu nem vendo mais, que era bem de transição de carreira. Viabilidade de tempo, emocional, de energia, ou seja, é viável pra mim fazer isso dessa forma nesse momento? Qual é o meu nível de interesse de fazer dessa forma?
eu ir por esse caminho. Qual é o meu nível de confiança de fazer isso? Porque às vezes, aí, Helena, você falou desse último lançamento, tava tudo maravilhoso, mas talvez tu não tava se sentindo... Até a sua confiança fica abalada quando você não se reconhece naquilo que você tá fazendo. E a coerência? A coerência em relação a quê? A você, né? Então, a vida que você quer é coerente? Esse modelo de lançamento é coerente com o que eu digo querer, com os meus valores, com a vida que eu desenho pra mim? Então, não é só sobre fatura muito ou não. Cara, tem muita mais coisa que a gente precisa olhar. A gente precisa se colocar nessa equação aí. Exato. Porque senão não vai ser sustentável. Como que a gente vai construir uma carreira sustentável e olhar pro longo prazo se a gente não olha quais são os nossos critérios e tem muita clareza deles? Então, a Paula falou isso de ser nova, que hoje eu tava falando pra ela no auge. Eu falei, cara, tem muito tempo. Então, se dos teus 30 aos 40 tu quiser fazer de um jeito e dos 40 aos 45 tu vai fazer de outro. Dá tempo de experimentar caminhos diferentes. Não precisa sentar agora, tem 2 anos de digital e já começar a escalar loucamente se tu quer experimentar outras coisas. Exato, cara. Vai experimentar outras coisas, sabe? Tudo bem, tudo bem. Ter essa liberdade, realmente, né? Exatamente. E falando sobre até, assim, essa forma como a gente decide levar o nosso trabalho, isso conduz muito a maneira como a gente se coloca ali no ambiente digital, né? E falando aqui até sobre o tema principal aqui que a gente está abordando, que é a superexposição. Hoje, Helena, você fala muito do slow content. Como que foi você entender que você precisava equilibrar essa produção de conteúdo para que ela conseguisse ser coerente com a pessoa que você estava se tornando, com a vida que você também queria construir? E de uma certa forma também, esse formato de produção de conteúdo, ele ser coerente com o que você tem de único também, né? Reforça mais ainda a bandeira que você levanta, a bandeira da tua marca pessoal. Como que foi esse processo de entender que era melhor você diminuir essa superexposição, porque no início você contou que você postava mais, fazia mais conteúdos, e ao longo desse tempo você veio diminuindo e entendendo que a quantidade não era o que fazia sentido, nem com o posicionamento que você levanta, que você defende, nem com a vida que você queria construir. Exato. Também, né? Como que foi essa transição, esse caminho até aqui? Eu acho que é importante falar que são 2 pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, o lado realmente da saúde mental e tudo mais. Eu já vou contar minha história em relação a esse ponto. E outro é mercado. Realmente, a gente ser inteligente e olhar o mercado e o que é efetivo dentro do mercado. Mas a questão da saúde mental foi porque, quando eu tive a Marina no ano passado, eu me cobrei demais pra continuar presente, porque até então eu super postava, eu fazia live toda semana, eu fazia 1 milhão de coisas, e enfim. Até, na verdade, até a pandemia, na verdade, eu fazia muito isso. E aí, quando eu tive a Marina, eu quis continuar esse ritmo e eu me cobrava. Cara, que loucura, eu tinha acabado de ter um bebê, eu me cobrava pra continuar presente, eu me sentia mal que eu não tava postando, enfim, e aquela ansiedade me consumindo, até que meu marido falou, Helena, cara, não tem condição, você tem que escolher um lado, sabe? Ou você vai continuar do jeito que você tá, postando pra caramba, não sei o que, e não vai ter tempo com a sua filha, ou você vai ter que escolher a sua filha. E eu ficava assim, nossa, será que eu realmente tenho que escolher, tipo, o meu sucesso profissional, né, que é o que eu amo fazer, ou ser uma boa mãe? Tem que ter esses 2 lados. E eu lembro que um dia eu tava pesquisando, lendo artigo, não sei o quê, e aí eu me deparei com o slow content, que pra quem não conhece, o slow content, ele bebe da fonte do slow food, slow fast, slow living, que é uma desaceleração da intencionalidade maior nas coisas, sair dessa coisa louca, né, exacerbada de um conteúdo em excesso, para ser mais intencional e pontual com aquilo que eu posto, que realmente é fiel à minha essência, que realmente eu consigo passar a minha expertise, que eu realmente vou colaborar na vida da pessoa, que não é a famosa encheção de linguiça para dizer que eu tô frequente dentro de uma plataforma, sabe? Então, ali já falei, cara, interessante isso. E versus uma análise de mercado, onde a gente estava num processo pós-pandemia, onde a gente tinha um caminhão de informação, né? Qualquer coisa que você queira, você faz assim, você tem informação daquilo, com 1 milhão de pessoas que são especialistas e se dizem autoridade naquilo, vendendo um curso para você. Então, assim, a verdade é essa, sabe? O mercado, ele tava, não digo saturado, mas, cara, com muita informação. Então, não se ganha barulho com mais barulho. Se ganha barulho com inteligência. E aí eu comecei a entender que era muito mais inteligente
postar menos com mais estratégia do que postar pra caramba sem estratégia nenhuma. Então juntou um lado realmente da saúde mental e tudo mais, e conseguir levar de uma forma mais leve, né, essa questão da disposição e ficar tranquila com relação a isso, com uma inteligência mesmo de mercado. Porque não adianta ficar postando 1 milhão de coisas e, cara, a gente não terceiriza a nossa produção de conteúdo, né? A gente até poderia terceirizar, mas a gente sabe a importância dela para o nosso trabalho, para a expressão do nosso trabalho, de quem a gente é. Então, cara, como que eu vou postar muito se eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho equipe, eu tenho mentoradas, eu tenho outra empresa também, eu tenho 1 milhão de coisas, sabe, para fazer? Não dá, a conta não fecha. Então, vou postar menos, não quer dizer que não posso postar todos os dias, não quer dizer isso. Mas quer dizer, eu posso postar uma semana inteira, desde que essa semana inteira eu tenha coisas relevantes para falar, entendeu? Ou na outra semana eu não vou postar nada. E um ponto que eu quero trazer aqui para as meninas é que sempre vem um questionamento do seguinte: é lindo você falar, você tem 116 mil seguidores, você pode se dar ao luxo de postar menos. O que eu quero dizer é que é inteligente seguir esse formato. Porque mesmo que ela tenha poucos seguidores ali, a pessoa sabe que quando ela abre a boca, ela é relevante. Quando ela abre a boca, ela tem algo realmente para acrescentar. Que a mulher, ela é incrível no que ela faz, que ela é cirúrgica, que ela não tá ali para encheção de linguiça, sabe? Então, que ela tenha seus 1.000 seguidores, 1.000 potenciais clientes, pessoas que admiram ela, veem autoridade nela e veem um diferencial nela. Muito melhor do que ter milhares, porque eu postei muito, sei lá o quê, que são pessoas que, cara, estão desconectadas, não me veem como autoridade, não entendem o que eu faço, enfim, porque eu não tenho estratégia na minha produção de conteúdo. Então, para mim, na verdade, não é só sobre a questão da saúde mental, é ser inteligente, seguir nesse formato, entendeu? Eu não sei o que vocês acham, eu até queria ouvir sobre os low content, podem ser sinceras, porque já tive em rodas de pessoas realmente questionarem sobre esse ponto de eu ter muitos seguidores, e que para mim é mais fácil, né, falar sobre isso. Mas o que vocês acham sobre o movimento, sobre o mercado, enfim? Eu sou bem adepta a isso. E eu sigo bem a ferro e fogo, porque eu não sou postadeira. Já fui no início, quando eu tinha mais tempo livre. Hoje em dia, eu sou zero postadeira. Eu até fico assim, eu tô me sentindo ausente. Às vezes eu falo até com algumas pessoas, assim, próximas, assim, do meu vínculo pessoal, né? Eu falo, mas eu tô muito sumida, tenho que postar mais e tal. Aí, enfim, meus amigos falam, que isso, Paola, mas você posta bastante. É isso, tá vendo? Aí eu falo, que bom. Que bom, então, um sinal que, de alguma maneira, eu tô me fazendo presente e tô constante, ainda que eu sinta que eu preciso estar mais, né? Mas eu defendo muito isso também, Helena, de que não adianta nada você ficar o dia inteiro à mercê da rede social, disponível até para atender as pessoas, responder as pessoas, e fazer aquilo sem qualidade, sem se posicionar, e no sentido do posicionamento mesmo, de que as pessoas entendam quem é você, o que você pode agregar na vida delas e qual é o seu diferencial, por que elas têm que ficar no teu perfil e não consumir outro perfil que fale sobre o mesmo assunto. Então, assim, eu acredito muito mais nessa comunicação direcionada. Eu não tenho... Isso a Bia sabe, a gente, né? Nós duas. A gente não tem pressa de crescimento. A gente tem um crescimento constante, que pode ser devagar. Eu não acho devagar. Quando eu olho, é devagar comparado a quem, né? É sempre aquilo. Qual é o nosso ponto de referência? Porque, enfim, é devagar comparado a quem. Mas eu acho que é um crescimento constante, é um crescimento que não é só de número, é um crescimento, um amadurecimento também de quem a gente é como pessoa e como profissional. E eu sempre fico pensando assim, se eu viralizar do nada e tiver 100 mil seguidores, será que eu tenho estrutura para isso? Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas que vão estar ali, elas vão me conhecer como as 12 mil pessoas que eu tenho ali? Será que elas vão me conhecer tão firme, sabe? Com tanta qualidade mesmo, que essas pessoas que estão aqui comigo já me conhecem, que já me defendem, que já esperam algo de mim. Então, meu pensamento é esse, assim, eu sou bem alinhada. E um dos motivos até da gente se conectar com você, de você ser... da gente querer você aqui no podcast, da gente te acompanhar, te admirar como profissional, como mulher...
é sim você também levantar essa bandeira, porque a gente é muito alinhada com isso, né, Bia? Eu também não sou postadeira, bom, depende da referência. Nos stories, não, é diferente. É isso que eu ia dizer, nos stories eu sempre fui muito ativa, porque é fácil pra mim. Então pra mim é meu lugarzinho ali de documentação, eu gosto de conversar com a galera, eu tô ali presente. Mas eu nunca fui essa pessoa que fez 3 posts no feed, ou então um calendário editorial 7 dias por semana, porque tem que ser um post assim. Eu nunca segui isso também. E, ao contrário do que as pessoas, eu entendo o argumento de que é o volume que traz qualidade, porque quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Eu entendo isso, que é o argumento das pessoas que falam da quantidade, né, Helena? Mas eu entendo. Faz um ruim, faz um ruim. Eu entendo isso. E, de fato, eu sempre estive ali. Não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, com o tipo de conteúdo, mas eu estava presente. Mas eu também acredito, por outro lado, que não há intensidade que vença a necessidade da passagem do tempo. Eu não acho que se você fizer uma intensidade, você dobrar, assim, em 6 meses, vai vencer o amadurecimento e a experiência do que você se manter 3 anos fazendo uma coisa. Então, quando eu olho nessa forma e eu entendo a importância da passagem do tempo para a masterização do que é que seja, do amadurecimento do que é que seja, porque o nosso amadurecimento não é só técnico, não é só você estudar e fazer muito, envolve um crescimento emocional também. Total. Eu tiro a pressa, então o meu olhar e aí vem do esporte. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Qual é o ritmo que eu preciso imprimir para que eu me permaneça por 10 anos? Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho esse olhar de qual é o caminho que é mais sustentável. Porque eu não tô com pressa. Então, assim, quando a gente dava pra concurso, eu aprendi isso muito bem feito lá. Eu falei, cara, acabei de me formar, lá em 2016. Acabei de me formar, saí da faculdade. Se eu passasse hoje pra um concurso de juiz, eu não tinha condição de assumir esse cargo. Então, não é à toa os 3 anos de prática jurídica que eles exigem. Não é à toa que a média de aprovação é de 5 a 7 anos de estudo. O cargo demanda experiência de vida, não é só técnica. Eu vejo a internet da mesma forma. Amadurecimento da Amadurecimento da vida, exatamente. Então, quando eu tava ali menorzinha, eu nunca foquei meu conteúdo em crescimento de audiência. Eu sempre foquei muito mais em relacionamento, em aperfeiçoamento do que eu tava entregando, do que de ficar fazendo conteúdo viral pra crescer. Eu nunca me preocupei com isso. Porque, pra mim, também era muito mais seguro e confortável eu ter esse espaço de segurança onde todo mundo me conhecia e tava crescendo junto comigo, do que chegar do nada 100 mil seguidores e eu surtar, crise de ansiedade de não saber lidar com aquela exposição de um dia pro outro. Exato, cara. Então, eu acho mais sólido um crescimento dessa forma, é mais sustentável, é menos frágil, eu acho também. E a gente vai se construindo, assim. E eu tenho ainda uma outra visão a respeito disso. Que a gente não precisa de volume pra vender, porque desde que eu passei a encarar profissionalmente, eu também vendo desde o dia 1. Sempre vendi, já comecei lá por processo de transição de carreira e algumas pessoas já me conheciam, mas elas já confiavam em mim. Porque, de novo, mesmo sem saber o que era brand na época, a Bia que elas conheciam que já pra concurso, que ali do esporte, é a mesma personalidade que se transfere. Então elas já confiavam no meu caráter. Exato. E elas confiavam na profissional que eu era. Se amanhã aparecer, gente, sou nutricionista, eu tenho certeza que eu tenho agenda já fechada. Porque as pessoas já confiam em mim. Elas confiam no seu nome, cara. É por isso que eu falo, realmente, o nosso nome é o maior ativo de venda. E não interessa o que a gente vai vender, né? É esse o poder. E aí tem um outro fator, além de tudo isso que a gente falou aqui, somando, que é o meu olhar diante do outro que recebe. A gente vive um mundo de excesso de informação, que tá todo mundo exausto. Eu não quero ser mais uma pessoa a contribuir com isso. Eu não quero gerar um conteúdo e eu não produzo meu discurso de venda de marketing. Eu vou pela integridade, pela honestidade radical. Eu sou muito transparente com a minha audiência. Porque eu sei que tá todo mundo exausto. Então, assim, pra que eu vou ficar socando a galera de conteúdo se eu sei que eles não vão ter condição e espaço nem pra assimilar aquilo? Pra gerar uma ansiedade no final, né? Porque Exato. É isso que gera. Tinha gente que eu seguia, que eu amava o conteúdo, se aquela pessoa postava tanto e eu não conseguia acompanhar, que eu parei de seguir. Porque eu falei, cara, eu não consigo ver todos aqueles pontinhos, todos os vídeos que ela posta, então eu vou parar, porque tá me gerando ansiedade. Exatamente isso, eu não queria ser uma pessoa a contribuir com mais essa ansiedade. E eu acho que, além disso tudo que a gente falou, e também muito linkado ao ponto que você falou da necessidade de experiência, que tempo que a gente vai ter pra ter essa experiência, né? Vivenciar a nossa profissão, nosso trabalho ser ao vivo no Instagram. Então, assim, cara, eu vou preferir uma Nutri, né? Como você falou aí, uma Nutri que vivencia a área, que tá ali em contato realmente
com seus pacientes, ou que a blogueira, né? Não falando mal aqui de blogueira, gente, pelo amor de Deus, mas que falando aqui a pessoa que vive pra isso, né? Nesse caso, vive pra isso, como profissão, realmente. Vive pra rede social. Cara, quem que eu vou preferir? Que eu vou achar que tem mais experiência e vai resolver melhor o meu problema? A pessoa que vive pra profissão. Então, é outro questionamento que a gente tem que trazer aqui. Será que é realmente o caminho eu viver postando nos stories, viver postando na rede social, ou viver pra minha área profissional também? E a conta não fecha, né? Se eu tenho que viver pro Instagram pra vender, cara, não tem tempo pra cuidar de aluno, mentorado, não sei o que, e cuidar de mim também, né? Porque a vida não é só trabalho, que é o ponto que eu vejo defendo. Tu tem eu já te vi falando em alguns posicionamentos falando, você não é criadora de conteúdo, né? Eu achei até interessante, que eu imagino que muitas mulheres se identifiquem, e a gente entender que quem vive de criação de conteúdo tem isso como o meio, é o fim do negócio, tipo, aquele é o meio para toda fonte de monetização e de receita do negócio da pessoa. Então, de fato, ela vive da produção de conteúdo. Se pra você a produção de conteúdo é só a forma da comunicação, ela ocupa o pilar de comunicação do seu negócio para falar do seu trabalho, aquilo pode até virar uma fonte de monetização secundária. Hoje em dia tá sendo muito mais comum, né? As marcas fazerem parceria com outros profissionais, não apenas com pessoas que vivem disso. Mas ainda assim não é um negócio principal, né? Então, a intensidade daquilo e a forma como é conduzida é muito diferente. É muito diferente. Exato. Porque eu vejo muito que essas pessoas que falam, você tem que masterizar, você tem que postar muito pra poder se tornar melhor, são muitas pessoas que vivem pra produção de conteúdo. Então, consequentemente, ela tem todo o tempo disponível, tem que ter realmente, porque ela monetiza a partir disso pra criar conteúdo. Mas a maior parte das meninas que estão ouvindo a gente aqui, eu tenho certeza que não é o caso, entendeu? Devo ter todo o tempo do mundo ali pra realmente produzir conteúdo. Eu tenho que viver pra minha área profissional. Tem que ter experiência, tem que ter vivência, né? Tem que ter, que a gente fala muito, skin the game, tá no jogo realmente. E isso a gente precisa de tempo, né? Quando a gente fala até de vender os nossos serviços, né, produtos ali através da internet, eu falo muito isso até, que eu não acho, tá? Isso é uma opinião minha, que o Instagram é um canal de venda. Ele não é um canal de venda. É um canal de relacionamento, uma ferramenta de visibilidade de relacionamento, para que você gere identificação, desejo nas pessoas pelo que você faz, pelo que você vende, seja um serviço, seja um produto. Isso é uma coisa que eu levanto bastante, né? Que eu falo muito, não só individualmente para as pessoas, como ali abertamente nas minhas legendas, nos meus conteúdos, enfim. E quando a gente fala de identificação, isso tem muito a ver até com o branding pessoal, né, Helena? E já, assim, direcionando para uma nova pergunta. Quais são os pontos da tua comunicação, da sua história, da sua jornada mesmo até aqui, da sua personalidade também, que você acha, quais são essas características, né, que você acha que mais se conectam com as pessoas que te acompanham e fazem com que essas pessoas, com que essa audiência compre de você, queira consumir não só os seus serviços e os seus produtos, mas também queiram te consumir, né? Como produtora de conteúdo também. Como uma pessoa que está ali compartilhando a jornada, queiram consumir, queiram ser influenciadas por você. Quais são esses pontos, essas características? A gente sabe que essas bandeiras são muito fortes, né? Total. Até a gente está aqui se identificando por conta disso. Mas você, quando você olha assim para você, para sua comunicação, quais são os outros pontos que você acha que fazem com que as pessoas se identifiquem, que essas pessoas se identifiquem mais? Isso é muito poderoso a gente entender, porque muitas acreditam que o mercado está saturado. Nossa, eu sou nutri, eu sou médica, eu sou não sei o quê, e caraca, tem muita gente no Instagram falando, tudo bem, tem muita gente no Instagram fazendo do mesmo. Só que quando a gente entende que na hora de escolher uma médica, vamos supor, ou no caso, escolher uma mentora como eu, quem que eu vou preferir? Aquela pessoa que eu super me identifico, né? Eu já vou falar aqui dos meus pontos, ou aquela que não traz nada sobre ela, que eu não sei nada sobre ela além do lado profissional. Então, eu vejo que muitas fecham mentorias comigo, entram nos meus programas, meus treinamentos, justamente por eu ter um ponto muito forte de defender que a vida não é só trabalho, por eu ser mãe também, então, consequentemente, né? Eu atraio muitas mães, então elas se identificam muito comigo. Eu tenho uma pegada mais madura de comunicação, por mais que eu ainda seja nova, mas tenho uma pegada mais madura de comunicação, então meu público não é novinho, então elas se identificam com isso também. A questão de Deus na minha vida, a família como um primeiro pilar, mas eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma mulher que, cara, corre atrás.
eu, assim, boto a meta na minha frente, tipo, eu vou correr atrás. Então, não é porque eu tenho o ponto de a vida não é só trabalho que eu não arregaço as mangas para trabalhar, sabe? Não trabalha eu corro, duro, né? Exato, eu corro atrás, eu faço o meu. Então, acho que são muitos pontos que eu trago ali da minha personalidade, um jeito que eu tenho mais acessível, mais delicado, mais meigo, só que às vezes em lives, não sei quem tá aqui já me viu em lives, em mentorias, eu pego realmente Nem tão pesado soft ali. assim. Nem tão soft assim, que as meninas brincam, mas aqueles tapas de amor que a Helena dá, porque tem que dar aquela chacoalhada. Então, uma vez eu ouvi de uma amiga minha que ela me definiu perfeitamente, ela falou, Helena, você é força com leveza. Você é força com leveza. Eu tenho uma força muito forte na minha comunicação, só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa leve, né? De falar, enfim, de conviver e tudo mais. Tanto que na minha identidade visual, eu passei isso pra design. Cara, é força com leveza, sou eu. Ao mesmo tempo que é o preto, é o verde, é um traço mais clean, mas às vezes traz uma coisa mais forte. Então, isso faz elas se identificarem comigo, sabe? E ter essa comunidade fiel que tá comigo ali, desde a For Me Comunicação Digital, que era a minha agência, que eu falei pra vocês no começo aqui. Então, até hoje, cara, muitas mulheres vieram no meio dessa trajetória. Já são 116 mil, é meio bizarro pensar, 116 mil pessoas ali, bastante. sabe, Você tá acompanhando. Um exército ali. É um exército, é muito louco, mas é muito incrível ver elas se sentindo próximas a mim. Eu fui dar uma palestra num evento de empreendedorismo feminino e muitas delas, sabe, me abraçando, me beijando. Falou, nossa, parece que eu tô conversando com uma amiga, você é muito acessível. Eu falei assim, gente, isso aqui deveria ser o certo, né? Eu não sou diferente de ninguém, eu não tô no pedestal, não sou melhor do que ninguém, né? Talvez eu esteja mais avançada na jornada, talvez não sei, entendeu? Cada uma tá na sua... É que a Bia falou, cada uma tá ali na sua corrida, sabe? Ninguém tá ali competindo com ninguém. Mas isso que faz elas se identificarem comigo. E eu exploro isso, eu mostro isso, eu me posiciono. Isso é branding pessoal, né? A gente entender que quem a gente tá acima do que a gente faz. E hoje a gente trabalha com isso, daqui a pouco, não sei se eu tô trabalhando com isso, mas acho que as pessoas confiam no meu nome. Eu tô entrando num novo projeto agora, em paralelo, né, com a minha empresa, e é muito lindo ver como pessoas entram pelo meu nome. Cara, eu vou entrar porque eu sei que é você. Então, assim, é só porque o meu nome tá acima de marketing, branding. O que meu nome representa tá acima disso. Se eu mudar de profissão, como eu tô abrindo esse novo negócio, as pessoas confiam no meu nome. Isso é muito, muito, muito poderoso, né? E é o grande poder, realmente, da gente aplicar e entender sobre branding pessoal. E quando eu comecei, realmente, a entender que, cara, quem eu sou tá muito acima do que eu faço e preservar pelo meu nome as pequenas ações, o comprometimento, né? A Bia falou muito também, o comprometimento com a audiência, estar ali e tudo mais, entrega. Cara, o nosso nome é nosso maior ativo. E é muito fácil a gente perder isso. Então, a gente tem que zelar isso cautelosamente com todas as nossas ações. Como que a gente se comunica, onde a gente está, os grupos que a gente está, o que a gente fala, as ações que a gente toma, como a gente lida com os nossos clientes, com as pessoas próximas, porque a nossa marca está em todos os lugares, né? A gente impacta em todos os lugares. E eu estar aqui é mérito desse trabalho também, de eu ter construído o meu nome realmente. E é muito incrível ver, né? O poder que o nosso nome pode ter para nossa vida, né? Para o nosso negócio, enfim. Helena, então pra gente finalizar esse papo que tá bom demais, o que tu diria, se tu fosse pensar assim numa coisa, o que tu diria pra alguém que tá começando a produzir conteúdo na internet, voltada pra vender o seu serviço, né, e não como criadora de conteúdo, como a gente tava conversando, assim, o que tu diria pra essa pessoa? Cara, acho que 2 pontos principais, que até a gente já abordou aqui, né, acho que primeiro tenha muito claro quem você é e o que você quer. A gente falou aqui, sabe? Para que você consiga ser a guardiã realmente dessa sua identidade, para você não se perder nesse meio do caminho. E também entenda e pense muito bem a quem você vai se aliar. E quando eu digo aliar, é tanto mentores que você vai ter na sua vida, então que você compactue dos valores, do estilo de vida da pessoa, para que você realmente ouça essa pessoa, tanto também para networking, pessoas que você vai conhecer aí, né, no digital. Então entenda as pessoas que você quer estar perto. Porque foi o que eu falei, né? A gente inevitavelmente é fruto do meio. E começar nada na vida é fácil. Não adianta, não é conto de fada. Então, se a gente está aliado a pessoas que estão alinhadas totalmente com nossos valores, com o que a gente quer, o processo se torna um pouco mais leve. Então, eu acho que é isso, sabe? Para ela não se perder no meio do caminho. E se perder no meio do caminho, tá tudo bem.
Entenda, e já ouviu que a gente Vai, perdeu. Sasha. E Só volta. se abraça, fala, olha, tá tudo bem, a gente fez M, tá tudo certo. A gente vai voltar pro lugar de novo e tá tudo certo, sabe? Que não seja uma coisa pesada e faz parte do processo. Só erra quem tá em ação, gente. Então, assim, faz parte quem tá no processo, né? Muito bom. Ai, Helena, Maravilhoso! obrigada por Obrigada, esse eu episódio amei. hoje. Acho que foi um dos melhores, assim, de fluidez, de trocas, de vulnerabilidade. Acho que foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir. Quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Foi muito, muito especial pra nós. Assim, realmente foi um grande privilégio ter a oportunidade de trocar aqui de mais pertinho contigo. Te admiramos Eu muito amei. como mulher, como profissional. E espero que a gente volte aí a se encontrar Com nas trocas aí certeza. pela vida, na internet. Um encontro também presencial, quem sabe, né, um dia. Com Não é certeza, mesmo? mesmo. Isso aí E- não tem a menor dúvida. E galera, quem não acompanha a Helena no Instagram, vai acompanhar. Acho muito difícil, alguém não acompanha a Helena. Mas se você não acompanha a Helena ainda. Se você não acompanha ela ainda, Se você, por um surto, não acompanhar a Helena, Segue lá. acompanha ela, @HelenaLima, com pontinhos entre cada palavra, mas a gente vai colocar aqui na descrição certinho o Instagram dela. O meu também, @AbiaBrito, e o da Paola, @Paola Francesconi. Vai estar tudo aqui na descrição. Deixa o seu like, segue a gente no canal e a gente se vê no e próximo compartilha também, né, E esse compartilha esse episódio. episódio. É isso. Principalmente porque ele cumpriu uma função maravilhosa aqui do podcast, que é compartilhar com vocês os bastidores, né? De quem tá aí dando a cara a tapa nesse bom. mundão digital. Então, É isso. Obrigada, Show de bola. Helena. Obrigada, Obrigada eu, meninas. mesmo. Amei o convite. Podem chamar mais vezes, viu? Que a pessoa gosta de falar. Então pode chamar. Vambora. Tchau, gente. Beijão, Beijo, galera. gente. Tchau, tchau.